Oi, oi! Vamos falar de arsenocoitai? Aquela outra palavra presente lá no texto de 1 Coríntios 6, 9 e 10. Um texto que é usado para condenar relações homoafetivas e é um texto que não condena. No último vídeo eu falei de malacói e agora a gente vai falar de arsenocoitai. Para falar de arsenocoitai, a gente precisa ter o seguinte em mente. Uma coisa é um abuso sexual coletivo. Outra coisa é um relacionamento consensual entre duas pessoas. Certo? Vamos falar então de arsenocoitai? Solta a vinheta. Então, arsenocoitai é uma palavra que a gente encontra em 2 textos da Bíblia. O primeiro está em Coríntios e o segundo está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 10. A primeira carta de Paulo a Timóteo nos dá uma clareza de ideia do significado dessa palavra. Arsenocoitai é uma palavra que ela não existia no grego antigo. E ela é uma justaposição, ou seja, uma junção de 2 palavras. Arseno, homem, e coitai, coito. Coito, penetração. Então, numa literalidade, essa palavra significa um homem que penetra outro homem. Certo? Versões ali dos anos 60, mais ou menos, trazem uma tradução mais unificada para arsenocoitai. Então, por exemplo, se você pega a versão Almeida, Revista Corrigida de 1969, olha como é que ela traduz 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora confere como que essa mesma Bíblia, Revista Corrigida de 69, ela traduz Timóteo, 1 Timóteo 1, 10. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. E agora, olha como é que traduz também a Bíblia Palavra-Chave, Bíblia de Estudo Palavra-Chave, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Olha como é que ela traduz 1 Coríntios 6, 9 e 10 e 1 Timóteo 1, 10. 1 Coríntios 6, 9 e 10 é traduzido assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Por sua vez, 1 Timóteo 1, 9 e 10 diz: Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Pois é, repare que as Bíblias trazem a tradução de arsenocoitai como sodomitas. A versão diz assim: nem fornicadores, nem arsenocoitais. Arsenocoitai é sodomita, nem fornicadores, nem sodomitas. E aí, olha a tradução que a Bíblia Palavra-Chave, de Estudo Palavra-Chave da CPAD, traz dessa palavra sodomita, que no original é arsenocoitai. Lembrando que a Bíblia de Estudo Palavra-Chave da CPAD usa o dicionário Strongs. Olha a tradução que ela traz.
Arsenocoites, um sodomita, abusador de, que contamina a si mesmo com a humanidade. Ou seja, a própria Bíblia de Estudo da Assembleia de Deus, ela traz a tradução de sodomita como abusador de. Por isso, arsenokoitai é traduzido como sodomita. Arsenokoitai significava abusador de. Olha o que Daniel Helminiak, no livro O que a Bíblia realmente fala sobre homossexualidade, olha o que Daniel Helminiak fala acerca de arsenokoitai. No século I da cristandade judaica que falava o grego, arsenokoitai se referia ao sexo explorador, libertino e lascivo praticado entre os homens. Nisso a gente vê que há coerência em se traduzir arsenokoitai como sodomita, porque o significado de arsenokoitai é abusador de. Esse é o significado da palavra arsenokoitai, porque era exatamente a intenção dos homens de Sodoma. E aí você lembra o que eu falei no começo do vídeo? Você não pode comparar um abuso sexual coletivo a um relacionamento consensual. E por isso, nem 1 Coríntios 6, 9 e 10 e nem 1 Timóteo 1, 10 condenam relações homoafetivas, porque são relações consensuais e não um abuso sexual feito por um homem contra outro ou vários homens contra outros. Certo? A gente tem que lembrar que as palavras, elas tinham um significado, um sentido e um porquê, que nem sempre são o sentido e o porquê do nosso tempo. Arsenokoitai é só mais uma palavra. E a incoerência em se traduzir arsenokoitai como homossexuais se encontra também no fato de que homossexuais envolvem lésbicas, sendo que arseno é homem, no sentido de masculino. A despeito disso, olha o que traduções mais recentes fazem com as passagens de 1 Coríntios 6, 9 e 10 e 1 Timóteo 1, 10. Bíblia, Nova Versão Internacional. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem idólatras, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Já a Bíblia Nova Versão Transformadora diz: Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Observe que aqui, malakoi e arsenokoitai são traduzidos como uma coisa só. Se entregam a práticas homossexuais. Não há como traduzir malakoi e arsenokoitai como se entregam a práticas homossexuais. O mesmo é feito em Timóteo. Bíblia Nova Versão Internacional, 1 Timóteo 1,10. Para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe a essa doutrina. Por sua vez, a Nova Versão Transformadora. Para os que vivem na imoralidade, para os que praticam a homossexualidade, também para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente, ou que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro. Então, além dessa tradução como homossexuais, ela corresponde a um anacronismo, que é quando você usa uma palavra de um tempo, numa tradução de um outro tempo no qual essa palavra que você está traduzindo não existia naquela época. Esse é anacronismo. É você pegar coisas de tempos diferentes, sabe? Então, quando você coloca homossexual, com a palavra do século XIX, no escrito de mais de 2000 anos atrás, você está fazendo anacronismo. Você está fazendo o que os italianos dizem, tradutore, traditore, tradutor, traidor. Porque
Porque o tradutor, ele só tem que traduzir, ele não tem que interpretar. Ele não é para ele olhar a palavra arsenocoitai e pensar assim, arseno, homem, coito, então é homossexuais. Não, se ele faz isso, ele está interpretando, ele não está traduzindo. Entendeu? Diferente. E aí você percebe que não há coerência nessa tradução. O que há é conveniência, porque eles querem condenar os LGBTs a todo custo por meio de 1 Coríntios 6, 9 e 10. Então, eles traduzem como homossexuais. Só que essas traduções mais recentes, elas trazem um contexto social por trás. Porque elas foram traduzidas a partir do ano 2000. A partir do ano 2000, começam a surgir, a crescer os direitos LGBTs. E à medida que os nossos direitos vão crescendo, parece que os tradutores resolvem fazer essas traduções assim, para que quem compre a Bíblia, quem compra uma Bíblia nova versão internacional ou nova versão transformadora, acredita que a Bíblia fala realmente homossexuais, e ela não fala. É uma tradução enviesada, é uma tradução comprometida. Certo? Então, homossexuais não existia naquele tempo e, portanto, a palavra arsenocoitai não pode ser traduzida nem como homossexuais e muito menos como práticas homossexuais. Como práticas homossexuais, eles pegaram as duas palavras malakoi e arsenocoitai e traduziram como práticas homossexuais. Não tem sentido algum nessa tradução. A não ser a vontade enorme de condenar relações entre pessoas do mesmo gênero. Mas fundamento bíblico, linguístico, histórico, cultural não tem. Basta pesquisar, que você vai ver que não tem. Certo? Esse é o primeiro vídeo. Eu vou trazer outros vídeos falando desse contexto de 1 Coríntios, sobre o que outros autores dizem. E vou estar sempre trazendo um estudo novo, enfim. Se você gostou, curte esse vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho, dissemina esse conhecimento. Tem muita gente que vem falar comigo, me agradecendo pelos estudos, que tem feito diferença na vida delas. Me ajuda a divulgar isso. E esse tema desse vídeo, do vídeo passado que foi Malakoi, eu também tenho um artigo escrito no site do Observatório G, observatoriog.bol.uol.com.br. E lá você encontra vários artigos feitos por mim, dentre eles tem também sobre 1 Coríntios 6, 9 e 10. Até o próximo vídeo. Beijo.